Essa garota, querendo que o milionário ficasse para o jantar, decidiu se jogar na piscina. Mas quando Serkan viu a noiva, ele nem tirou a roupa e pulou imediatamente para salvá-la. Essa namorada de aluguel realmente não era simples, conseguia deixar o milionário completamente na palma da mão. Em vez de aproveitar o avião particular da família, ela levou o milionário para um mercado sujo e bagunçado, e ainda enfiou na boca dele uma uva sem lavar. Mesmo fazendo cara de nojo, ele engoliu quieto. O milionário pagou a uva com uma nota de 100, e ainda disse que não precisava de troco. O dono da banca ficou sem entender, e a garota se sentiu ofendida. Afinal, fingia ser a noiva dele por 2 meses e nunca tinha recebido tanto dinheiro assim. Quando voltaram para casa, ela resolveu cozinhar pessoalmente. Enquanto preparava o jantar, dançava animada pela cozinha. O milionário, para não ficar para trás, mostrou uma habilidade impressionante com as facas, deixando a garota encantada. Ninguém imaginava que um homem que nunca tinha ido a um mercado soubesse cozinhar. Até a mãe dele ficou sem entender que o filho, criado por 30 anos como um príncipe, sabia fritar alguma coisa. A futura nora estava realmente transformando o filho arrogante. Embora tivessem assinado um contrato para fingir o namoro por 2 meses, os dois pareciam um casal de verdade e bem mais doce que muitos casais reais. Quando a garota comentou que não sabia nadar, o ricaço contratou um professor de natação para ela. Só que, vendo os dois brincando e rindo juntos na água, o milionário perdeu a paciência. Depois de 5 minutos de aula, ele interrompeu o treino, dizendo que já estava bom. Do lado de fora, todo sem jeito, ele perguntou que tipo de homem ela gostava. A garota respondeu, sorriso bonito, voz gentil e mãos bonitas. Mal acabou de falar, ele colocou as mãos no carro tentando se mostrar, mas ficou sem coragem de se declarar e mudou de assunto. Ela percebeu o que ele estava tentando fazer e elogiou, dizendo que as mãos dele mereciam nota máxima. Ele ficou todo orgulhoso, mas fingiu que não era nada. Apesar da doçura entre eles, no trabalho ele não aliviava. Assim que viu o desenho que ela fez, rasgou na hora. Ela ficou confusa, e ele disse que, mesmo o desenho mais bonito, se não tiver alma, é lixo. Mas a garota não desistiu, se esforçou ao máximo e, com a orientação paciente do milionário, passou a tarde inteira refazendo o projeto até receber um raro elogio: "Você finalmente conseguiu." Só essa frase foi o bastante para ela se emocionar e abraçá-lo. Mesmo claramente apaixonados, parecia que ainda faltava alguma coisa. Nesse dia, marcaram um jantar romântico em casa. A garota se arrumou toda, com uma saia que quase fez os olhos do milionário saltarem. Cada gesto dela deixava Serkan completamente hipnotizado, mas bem na hora, o assistente ligou avisando sobre uma reunião urgente. O milionário pegou a pasta e foi sair, mas ela não queria perder aquele momento. Tentou de tudo para fazê-lo ficar, sem sucesso. Assim que ele virou as costas, ela se jogou na piscina. O milionário entrou em pânico. O mergulho dela parecia profissional, só que era tudo um plano. A história de que não sabia nadar era mentira. Ela só queria que ele ficasse. O resultado: o milionário perdeu a reunião e ficou em casa com ela. O problema é que a ex-namorada chegou bem na hora e viu tudo. Os dois ficaram sem graça. E para piorar, a mãe adotiva da garota também apareceu. Quando perguntaram por que ele estava nadando de roupa, o milionário não sabia o que dizer. Então a garota contou tudo, e a história acabou sendo tão romântica que até a ex se sentiu diminuída. À noite, todos jantaram juntos. A ex elogiou a comida e perguntou quem era o chefe. A garota respondeu que tinha sido Serkan. Por fora, a ex dizia que admirava, mas por dentro estava furiosa. Tinha namorado aquele homem por 8 anos e nunca teve um tratamento assim. Quando foi ao banheiro, viu uma pasta em cima da mesa. Era o contrato de noivado. Ela pegou, mas a garota apareceu e tentou tomar de volta. Na briga, o papel rasgou ao meio. Mesmo com só metade, a ex conseguiu ler parte do conteúdo e ficou chocada. Na frente de todo mundo, perguntou o que aquilo significava. O clima azedou na hora. No contrato, estava descrito que durante o namoro, todas as decisões deviam seguir o que o milionário mandasse, sem poder contrariar. Ainda bem que só a metade inicial foi revelada, porque na outra parte, que ficou com a garota, estava escrito que o relacionamento duraria 2 meses, e era apenas um acordo temporário com uma pessoa famosa. Mais uma vez, a vida dessa falsa noiva estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas no dia seguinte, o milionário realmente passou vergonha. Enquanto as outras mulheres estavam vestidas como princesas, a namorada dele parecia uma mendiga, e ainda recebia olhares de desprezo por isso. O milionário não aguentou mais. Comprou 100 chapéus e 200 vestidos de gala, cada um valendo uma fortuna. A garota, sem cerimônia, começou a experimentar um por um. Eles tinham combinado de viajar naquele dia, e a garota achou que iriam pra praia. Por isso, levou só chinelos e camiseta. Mas o milionário, na verdade, ia participar de uma reunião super importante. Ele era exigente demais. Mesmo com ela linda, nenhuma roupa parecia boa o bastante. Sentado, balançava a cabeça o tempo todo, insatisfeito. A garota, no entanto, não se irritou. Pra ela, ficar mais bonita era até divertido. Quando terminou de se arrumar, a mulher que antes estava
cheia de atitude agora parecia saída de uma revista. O milionário ficou sem palavras, engoliu seco, chocado com o que via. A apresentação começaria em breve e ela ainda trocou para um vestido vermelho curto que destacava o corpo dela de um jeito irresistível. Enquanto ele estava no palco fazendo um discurso sobre um projeto bilionário, um grupo de jornalistas invadiu o evento. O contrato de noivado entre os dois havia sido vazado. A notícia estourou nas redes sociais e começaram a inventar que ela era uma interesseira, que só estava com ele por dinheiro. A garota nunca tinha sido difamada assim e ficou à beira das lágrimas. A ex-namorada sugeriu que ela fosse logo esclarecer tudo, antes que a reputação do milionário fosse destruída e os clientes cancelassem o acordo. A garota, que até poucos dias atrás trabalhava numa floricultura, agora se via diante de uma multidão. Sentindo-se culpada por causar tantos problemas ao milionário, tomou coragem e deu os primeiros passos em direção ao palco. Mas de repente, ele apareceu, não para defendê-la, e sim para levá-la embora. Ele nem quis se explicar, ignorou as fofocas, abandonou o contrato de bilhões e simplesmente a levou para o litoral. Subiram num iate e ficaram em silêncio, apenas se olhando. O pôr do sol refletia no mar e o clima entre eles era puro romance. Por um instante, tudo que era problema desapareceu. À noite, o milionário disse que tinha uma surpresa. Quando chegaram, ela ficou encantada. Era o famoso Templo de Apolo. Ele contou uma parte da história do lugar, mas ela disse que existia outra versão. Curioso, ele quis ouvir. A garota explicou que ali havia acontecido uma linda história de amor. Apolo se apaixonou por uma garota cujo nome ninguém sabia. O milionário ficou pensativo. Aquilo parecia a própria vida dele. Mais tarde, ele olhou o relógio e avisou para ela não piscar. No mesmo instante, uma chuva de meteoros cruzou o céu. A cena era de tirar o fôlego. De olhos fechados, a garota fez um pedido. Ele disse que também tinha feito um, mas não quis contar qual era. Os dois passaram a noite juntos e na manhã seguinte caminharam lado a lado. Ela comentou que aquela tinha sido a noite mais linda da vida dela. Serkan respondeu que ela estava andando devagar demais e mandou que o acompanhasse. A garota, um pouco irritada, pediu que ele falasse com mais gentileza. O milionário apenas pediu silêncio e disse para ela ouvir. O som do mar e a vista deslumbrante os cercavam. Encantada com a paisagem, ela não resistiu. Mergulhou na água sem pensar duas vezes. Ele foi atrás logo em seguida e os dois brincaram feito crianças. Naquele momento, até um poeta ficaria sem palavras para descrever tamanha beleza. Essa garota no primeiro dia de trabalho já fez o milionário lucrar 100 bilhões. O cliente pediu para construir um prédio em 24 horas. Ela nem pensou duas vezes e assinou o contrato. Quando o milionário voltou e viu aquilo, quase perdeu a cabeça. O cliente queria um prédio de 100 andares. Ele disse que mesmo se vendesse ela, ainda assim não ia dar para pagar. Mas a garota estava confiante. Ela juntou um grupo de colegas para ajudar. O milionário não impediu, apenas esperou para ver ela passar vergonha. Antes de sair para o trabalho, ela falou cheia de coragem que todos iriam ver o resultado. A equipe era bem variada, altos, baixos, magros, fortes e até um careca no meio. Mas ninguém ali era fraco. Eles trabalharam sem comer, sem descansar, ninguém parava. O milionário então entendeu por que ela tinha aceitado o projeto. A esposa do cliente tinha uma doença grave e queria ver um grande artista se apresentar. Só que esse artista era bem exigente e tinha feito uma lista enorme de condições sobre o ambiente. Então a garota aceitou o trabalho para ajudar a realizar esse último desejo. Só que, antes mesmo de anoitecer, o empresário do artista cancelou tudo. Disse que nesse ritmo, eles não iriam conseguir terminar. A garota até tentou pedir mais um dia, mas foi recusada. Ela teve que mandar a equipe parar. Ela ficou tão triste que os olhos ficaram vermelhos. Não conseguiu ajudar quem precisava e também não conseguiu terminar o trabalho. As duas amigas ficaram consolando ela sem parar. Nesse momento, o milionário apareceu com o carro esportivo. Ela já se preparava para ser humilhada na frente de todos. Mas, vendo ela chorando daquele jeito, ele não riu. Ele apenas disse que, se no trabalho não há certeza, não precisa aceitar tudo. Mas que, na vida, ela podia ser impulsiva, podia tentar. Quando ele acabou de falar, chegou uma equipe profissional. O milionário tinha decidido ajudar. A forma gentil dele deixou ela tocada de novo. Todo mundo deu o máximo. Até o milionário colocou a mão na massa. Ele parafusando era um charme. Ela ficou olhando, completamente encantada. Depois de uma noite inteira trabalhando, os dois acabaram dormindo abraçados. O milionário olhou para o rosto calmo dela e o coração começou a bater sem controle. Mas como era um milionário poderoso, não podia deixar ninguém perceber. Quando o assistente perguntou por que ele estava estranho, ele disse que era só o relógio, e quando ninguém olhou, ele jogou o relógio fora. Chegou a hora da avaliação. O artista finalmente apareceu. A aparência dele era comum, mas o jeito era cheio de presença. Mesmo com todo o esforço, ele reclamou de tudo. A luz, as cortinas que não eram de seda, a cor do abajur.
e disse que não faria mais o show. A garota ficou com o rosto duro de vergonha. Ela disse para não deixarem ninguém impedir, porque se aquele artista saísse, ela ia atrás. Ela correu e ainda fechou o portão. O milionário parecia calmo, mas também não sabia o que ia acontecer. Depois de 20 minutos, ela voltou andando com confiança. Ela tinha convencido o artista. Ela disse para ele que, se recusasse por causa de um simples abajur, iria acabar destruindo o último desejo de uma fã doente, e que quando isso saísse na mídia, a reputação dele seria arruinada. O milionário teve que admitir, ela era incrível. Depois de tudo, o cliente fez uma festa para comemorar. Todo mundo foi para o bar relaxar. O milionário tocou uma música e ela ouviu completamente encantada. Os dois acabaram se abraçando sem perceber, mas a ex-namorada do milionário viu tudo. Mesmo casada, ela ainda não tinha superado ele. À noite, o milionário levou a garota para casa. Na porta, os dois ficaram relutantes na despedida. Ela lembrou que, pelo combinado, faltavam 10 dias para os dois se separarem. Era a chance perfeita para ele se declarar, mas ele ficou quieto. A garota ficou visivelmente desapontada. Então Serkan entregou para ela uma palheta da guitarra, dizendo que ela podia guardar como lembrança quando eles se separassem. Eda segurou aquilo como se fosse o presente de um grande astro do rock. No dia seguinte, um milionário conquistou a garota à sua frente. A garota quase explodiu de emoção. Ele era incrivelmente bonito. No primeiro encontro, a vida conjugal já se formou na sua cabeça. Era o sabor da felicidade. Em todos os encontros, o homem mandava um carro de luxo buscá-la. Aquele rosto charmoso derretia a garota. O beijo deles a deixou completamente desnorteada. Ela levou o homem para a casa onde morava. Enquanto a garota foi servir o chá, ele fotografou documentos confidenciais. Ela ainda nem sabia que estava sendo enganada. O alvo dele era, na verdade, sua amiga Eda. Mas enquanto isso, Eda continuava ocupada arrumando a festa de aniversário para o milionário. Parecia que um problema vinha atrás do outro. No dia do aniversário do milionário, a ex apareceu e deu um grande abraço nele bem na frente dela. A garota ficou ali, paralisada de ciúme. Quanto mais ela se contivesse, mais a mulher se exibiu, falando como se fosse a dona da casa e mandando a garota preparar o jantar de aniversário para ela e o milionário. Surpreendentemente, a garota respondeu sem raiva, prometendo que tudo estaria perfeito. Na verdade, no dia anterior o milionário havia elogiado a ex pelo bom trabalho e mandado um arranjo de flores. A garota descobriu isso por acaso e ficou furiosa de ciúmes. No trabalho, ela passou a evitar o milionário e disse que cuidaria do jantar. Serkan ficou irritado. É meu aniversário, e você marca um jantar com a minha ex. A garota respondeu, se não quiser, pode cancelar. Os dois eram teimosos. Na hora do jantar, o milionário mal conseguiu comer. Todo o seu pensamento estava nela, não na ex. A amiga, sabendo da briga, telefonou para o milionário e contou onde Eda estava, pedindo para manter segredo. E o milionário, radiante, deixou a ex e foi ao encontro dela, num boteco simples. Ao sentar, ele a olhou com satisfação. A garota estranhou, o que faz vindo para um lugar assim. Mas Serkan pediu exatamente o mesmo prato que ela e elogiou o gosto do que ela gostava. O clima entre eles melhorou imediatamente. À noite, sentados nos degraus da rua, ela trouxe um bolinho de chocolate com vela e fez o milionário soprar. Ele pareceu tímido, mas soprou. Eles se olharam apaixonados. Ela lhe deu um presente simples, um pequeno globo terrestre. Não era caro, mas para aquele bilionário teve valor inestimável. Eles se beijaram e a garota ficou feliz pela primeira vez desde que se conheciam. Beijaram-se à luz do dia, sem segredos. Em casa, o coração dela derreteu. A cena se repetia na sua cabeça. Ele também permaneceu olhando o presente, apaixonado. Mas no dia seguinte eles já estavam brigando de novo. O carro antigo de segunda mão que ela estava economizando para comprar estragou. O milionário foi até ela, aparentando raiva, dizendo que o carro era perigoso. Na verdade, ele queria chamá-la para irem juntos ao trabalho todos os dias e que ela parasse de dirigir aquilo. Ela o acusou de interferir na vida dela. Brigaram e logo foram trabalhar. Durante uma reunião, o milionário recebeu uma ligação de um concorrente e aquela ligação destruiu o relacionamento dos dois. Um projeto de bilhões teve seus desenhos vazados. As patentes ainda não haviam sido requeridas e o concorrente já começava a produzir em massa. As caras de todos ficaram pálidas. Era o trabalho de um mês jogado fora e a tal pasta estava sob a guarda da garota. O mau hábito do milionário apareceu. Sem investigar, ele a acusou na frente de todo mundo. Além de você, ninguém mexeu naquela pasta. A garota ficou furiosa. Então está me acusando de ladra. A discussão escalou. Ele gritou e quebrou o celular em fúria. Colegas tentaram intervir, mas ele não deu chance. A garota, desiludida, foi embora sem dizer uma palavra, levando o celular. Ela jurou não voltar. Aquilo já era grande demais para consertar. Depois que ela saiu, o milionário ficou sem rumo. Qualquer falha no trabalho se tornava motivo para ele gritar com a equipe. Todos perceberam que o namoro estava em crise. Ele sequer ousava olhar para a flor que ela lhe dera. Quanto mais pensava nela, mais a evitava.
À noite, ele se sentou sozinho nos mesmos degraus onde tinham memórias doces. Triste. Pouco depois, a garota apareceu. Aquele lugar lembrava os momentos felizes, mas o passado não voltaria. No dia seguinte, a garota foi até ele devolver o anel. Estava tão tempo no dedo que havia apertado e ficou difícil de tirar. Ele a segurou pela mão e, em vez de insistir que devolvesse, a empurrou a usar o anel por mais um tempo. As coisas que eu dou, normalmente não peço de volta. Use por enquanto. Daqui a alguns dias nosso contrato acaba, então você poderá fazer o que quiser. Ele falou tão convincentemente que ela ficou sem resposta. Essa garota se tornou uma noiva de mentiras para um milionário. Todos os dias, ela tinha que fingir ser a noiva dele. Serkan ainda exigia que a mesma roupa não ficasse no corpo por mais de 2 horas, porque, quanto mais linda ela aparecia, mais ele ficava bem na fita. Os dois achavam que era só atuação na frente dos outros, mas a coisa virou sentimento de verdade. Já estavam apaixonados até o talo, só que tiveram que se separar, porque o acordo de casal de mentirinha durava 2 meses. Logo chegou a hora da despedida. Ela agradeceu, dizendo que aquelas semanas tinham dado lembranças lindas. O milionário bobalhão não pegou a indireta e agradeceu por ela ter concluído a tarefa. Depois se abraçaram sem vontade de soltar. O que devia ser dito, ninguém falou. O que não precisava, não faltou. Mereciam ficar solteiros para sempre. No dia seguinte, ele soube que ela ia estudar fora e bateu o desespero. Sabendo que ela passaria na empresa para pedir demissão, mandou os funcionários fazerem de tudo para segurar a garota. Promoção, aumento, qualquer condição estava valendo. E se ela não aceitasse, que inventassem que ainda tinha projeto pendente. Essa doideira deixou o pessoal de boca aberta. Enquanto isso, ela já tinha chegado na empresa e se despedia das colegas. A amiga de óculos ficou tão sentida que chorou. Foi aí que a garota ouviu uma bomba. Na semana seguinte, o milionário iria a Londres para uma reunião e ainda por cima com a ex-namorada. Ela ficou pálida. A última esperança caiu por terra e foi direto arrumar as coisas. Quando ele viu a garota que gosta chegando, mandou os subordinados seguirem o plano. Só que nada funcionou. Eda ligou dizendo que toda a papelada para ir pro exterior já estava resolvida. Ela estava de bom humor. O milionário, mais apavorado ainda, saiu correndo atrás. Com a cabeça dura de sempre, em vez de pedir para ela ficar, ainda perguntou se antes de ir embora, ela não tinha nada para dizer. A garota ficou mais irritada. Ele ofereceu uma bolsa de estudos, ela recusou na hora, sabendo que era só uma tentativa de segurar. O orgulho dele não deixava ceder, falecer de aparência e sofrer à toa. Dessa vez, a garota ia mesmo embora, e o coração dele gelou de vez. Em casa, a cabeça dele só passava os momentos dos dois juntos. O dia inteiro foi tomado pela ansiedade. Acabou doente, com febre de 50 graus, quase desabando. Ainda bem que o assistente ligou pra garota, e naquela mesma noite, ela apareceu. Assim que chegou, deu um beijo na testa dele e explicou que era só pra ver se a febre estava alta. Ontem tinham brigado feio, hoje já tinha palavra doce. A garota levou um chá de gengibre, fez compressa com toalha pra baixar a temperatura. O milionário não tirava os olhos dela nem por um segundo, achando Eda linda. No fim, a garota leu uma história como se ninasse uma criança. Quando viu que ele dormiu, finalmente relaxou. Entre os dois, só faltava um eu te amo. Logo ela estaria de partida. Ele quis ver a garota mais uma vez, mas ela recusou, com medo de não aguentar a cena da despedida. Na porta de casa, ela se despediu da mãe adotiva e das amigas. Se abraçaram forte. Dentro do carro, a garota não conteve o choro, sem saber que ele estava vendo tudo. O milionário foi atrás do táxi, buzinando sem parar. Eda pediu pro motorista seguir. Para evitar perigo, o táxi acabou parando. O milionário pegou a mala dela e botou no próprio carro. A garota ficou brava, dizendo que ia perder o voo. Serkan falou que precisava dizer umas coisas, e se ela se atrasasse, colocaria um jato particular para levar. A garota quis saber por que ele não soltava a mão dela. Ele disse que não conseguia desistir. Eda retrucou que ele acabaria desistindo. Ele negou, já no limite, dizendo que estava exausto, que ela não saía da cabeça dele, que tomava cada pensamento e dominava a vida dele. Ela mandou ele ir embora, então. O milionário respondeu que não ia a lugar nenhum. Ela pediu um único motivo. Aí ele admitiu, estava loucamente apaixonado por ela. Com medo de qualquer desvio de coração, queria ficar de mãos dadas com ela 24 horas por dia. Até batendo papo, o milionário encostava rosto com rosto, com receio de ela não ouvir o que dizia. Com a pressão carinhosa do milionário, a garota se derreteu de vez. Mesmo com a barba dele pinicando, ela aguentava e ia lá dar beijo. O milionário era guloso, um beijo não bastava. Assim que desciam do carro, ele já enfiava o rosto de novo. E ela também estava na mesma sintonia. Toda vez que a deixava em casa, ele ficava plantado na porta por umas 2 horas. Depois de meia vida,
Ele descobriu que namorar podia ser doce desse jeito. A ex-namorada do milionário, enfim, entendeu que não tinha mais chance. Vendeu as ações que tinha na empresa para um barbudo, que virou o segundo maior acionista. No primeiro dia, o cara já estava flertando no escritório e, pra piorar, jogando charme justamente pra cima da garota. O milionário sentiu a ameaça. Pra fazer o barbudo desistir, começou a esfregar o romance na frente de todo mundo. Todo dia chegava pro trabalho de mãos dadas com ela. Ninguém entendia o que o chefe estava aprontando nesses 2 dias. Na hora do almoço, ainda chamava a garota na sala dele. Ela achou que Serkan tinha ficado meio grudento nesses dias. Pra ficar com quem amava, a garota adiou o sonho de estudar fora e contou o namoro pras amigas. Quando souberam que era sério com o milionário, as meninas quase decolaram de tanta alegria. Um dia, Serkan ouviu a conversa do barbudo com a garota e descobriu que, em breve, ela ia pra Itália estudar. O barbudo comentou que a empresa dele também tinha base lá e disse que podia ajudar. A garota topou na hora. O milionário ficou muito irritado e pediu que ela mantivesse distância do barbudo. A garota respondeu que aquele cara era o ídolo dela, um dos melhores do país em paisagismo, justamente a área dela, e que só queria aprender. Mesmo assim, o milionário continuou bem encucado, sem saber qual era a do barbudo. Com ciúme, ele perdeu a razão. No meio da noite, saiu sem dizer nada. A mudança pegou a garota de surpresa. Ela se perguntou por que ele estava tão estranho. Quis correr atrás para entender, mas ele pisou fundo e sumiu. Ela ligou o dia inteiro e Serkan não atendeu. No fim, foi até a mansão. Não dava para saber se alguém tinha preparado tudo antes, mas o quarto estava lindo. A garota, sem perceber, tirou o casaco e foi andando devagar até lá. Ao fundo, tocava uma música, com versos românticos, embalando o clima daquela noite. Os dois mal pregaram o olho. Ao amanhecer, tomaram café juntos. O milionário disse que estava disposto a acompanhá-la para a Itália, mesmo que o trabalho prendesse, daria um jeito de voar de um lado para o outro. Ela ficou emocionada e se jogou num abraço. Pelo visto, ter avião em casa deixa o namoro bem mais fácil. Parecia um amor firme, mas o destino aprontou. Numa conversa, a garota contou sua história. Os pais tinham falecido por causa de uma obra mal feita. Aquele projeto era responsabilidade do pai do milionário, que tinha repassado o serviço. E no fim, aconteceu uma tragédia. Não foi algo que o pai fez com as próprias mãos, mas a culpa o consumiu por meia vida. Depois de anos investigando, ele descobriu quem era a órfã, a namorada do próprio filho. A mãe do milionário levou um susto e achou que a garota tinha vindo se vingar. Sem saída, o velho contou a verdade sobre o passado. Ao saber de tudo, o milionário desabou por dentro. Se a garota descobrisse que a tristeza da família dela tinha ligação com o pai dele, não perdoaria. Aquele amor tão doce podia acabar ali. Se gostou, curte e comenta para a parte 6.